nas pizzas, você já deve ter visto aquelas manchas de leopardo, aquelas bordas pretinhas, aqueles pontos muito lindos na massa da sua... Essas pequenas manchinhas são chamadas de manchas de leopardo e eu vou te explicar como elas acontecem e como você vai fazer a sua massa chegar nesse ponto. Eu sou o João do Pizza de Camarão e aqui nesse canal a gente fala sobre a ciência da pizza. Eu não quero ficar te vendendo curso, eu quero te falar sobre como nós, pizzaiolos, vamos manipular a rede de glúten através da fermentação para chegar no resultado final que a gente deseja com aquelas pizzas bonitas. Primeiro de tudo é a gente entender como a gente assa o nosso produto. Então, basicamente, a gente tem a rede de glúten. A rede de glúten vai ter bolhas de ar que foram criadas pela sova. Essas bolhas vão ser um mecanismo de transmissão da radiação infravermelho, que é a principal fonte de calor no forno de alta temperatura, para inflar aquele produto e gerar as bordas bonitas da nossa pizza. O processo mais importante para aquecer as camadas superficiais da massa são as transmissões de radiação infravermelho. Então é muito importante que você tenha um forno adequado. E como é que você faz o forno ficar adequado para a sua pizza? É pelo tamanho relativo ao forno e também relativo à distribuição de calor do seu forno. Então muitas vezes o que você pode fazer num forno menor é diminuir o tamanho da pizza e assim você vai ter uma borda de leopardo mais bonita. Muito importante a gente entender que o processo de cocção acontece em processos antes e depois da temperatura de evaporação da água, que são os 100 graus Celsius. Até os 100 graus Celsius, praticamente toda a energia que é absorvida pela massa, ela é concentrada em fazer a água evaporar. Depois que a água evapora, a gente começa a trabalhar com as reações de Maillard. As reações de Maillard são aquelas reações onde os açúcares livres que tem na nossa massa de pizza começam a escurecer. Muito importante a gente entender que a massa mais grossa fica menos dourada do que uma massa fina. Se essa massa fina acontece por causa dessas pequenas bolhas, ela vai estar concentrada em um pequeno ponto. Agora, se essas bolhas são muito grandes, a gente gera pontos de bolha, né? Aquelas camadas finas, só que muito grandes. Isso não é uma coisa bonita para a nossa massa. Normalmente, o que a gente quer? Para mais bordas de leopardo bonitinhas, pequenas, a gente quer assar um pouco antes do tempo, porque tem duas coisas que estão ali. Mais saúde das bolhas de ar, para que elas não colapsem uma nas outras, e a outra é a maior quantidade de açúcares livres, favorecendo a reação de Maillard. E esse ponto da segunda fermentação mais cedo, você pode conseguir deixando aumentar um pouco menos de volume na segunda fermentação, mas a gente tem que lembrar que isso vem ao compromisso, ou seja, você tem uma diminuição de aumento de volume de produto. Então a gente tem que saber que quando a gente quer maximizar o resultado de bordas de leopardo, a gente acaba diminuindo o tamanho da borda que a gente vai trabalhar. Se gostou desse conteúdo e você quer aprender mais, quer tirar suas dúvidas diretamente comigo, você tem acesso à consultoria online, onde eu posso fazer um plano personalizado com receita, com tudo que você necessitar para tocar sua pizzaria ou sua pizza em casa. Tamo junto!